Beleza, galera? Tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar aqui e concluir Roma, a sua fase republicana, a transição da República para o Império. Então, nós vamos pegar aqui a partir das guerras púnicas que já foram trabalhadas. Primeira, segunda e terceira guerras púnicas. Nós sabemos, estudamos, que as guerras púnicas foram um confronto entre Roma, num processo de expansão, e a cidade de Cartago, no norte da África, e os interesses aqui nós estudamos foram comerciais. Eu queria que vocês atentassem para as datas, para o período, para a gente começar a falar de um novo assunto, né, que vai ser fundamental para entendermos o declínio da República e a transição da República para o Principado, para o Império. Então, reparem que nós estudamos que a Primeira e a Segunda Guerra Púnica elas estão no século III. E nas três guerras púnicas, Roma vence Cartago. A Terceira Guerra Púnica, no século II a.C., já é uma guerra punitiva de uma potência imperialista e arrogante, né, em relação a Cartago. A destruição de Cartago é uma demonstração de poder de Roma no século II a.C., quando Roma já é uma potência imperialista. Então, para nós, aqui o mais importante é a Primeira e a Segunda Guerra Púnica, neste século III a.C., onde Cartago, derrotada por Roma, Roma inicia um processo de expansão em direção ao mar Mediterrâneo. Então podemos pensar aqui numa expansão marítima. E quando pensamos numa expansão marítima, há sempre a questão do comércio envolvido, os interesses comerciais aqui envolvidos. Então, só para retomar um assunto, nós estudamos que entre os séculos V a.C., século III a.C., a cidade-estado de Roma iniciou uma série de conquistas territoriais, dentro da Itália, dentro da Península Itálica. Né? Aqui nós tivemos uma expansão territorial da cidade-estado de Roma sobre as demais cidades-estados localizadas na Península Itálica, né? Seja ali na região do Lácio, na região da Campânia, na região sul da Itália. Mas, a partir do século III a.C., após a derrota de Cartago na Primeira e na Segunda Guerra Púnica, você passa a ter Roma nesse século III num processo de expansão para o mar Mediterrâneo. Portanto, uma expansão ligada muito aos interesses comerciais. Correto? Então, só para nós fecharmos esse assunto e iniciarmos um outro. Quando Roma vence Cartago no século III a.C., na Primeira e Segunda Guerra Púnica, e avança em direção ao Mediterrâneo a partir dos interesses comerciais, nós temos o domínio do chamado Mediterrâneo Ocidental. Né? Então, Roma passa a controlar atividades comerciais, Roma não está sozinha, mas passa a ter um predomínio entre a Península Itálica e o Estreito de Gibraltar, entre a Península Itálica e a Península Ibérica. Já a partir do século II, a.C., a expansão romana no Mediterrâneo, do ocidental, avança para o Mediterrâneo Oriental. Então eu vou em direção ao litoral da Península Balcânica, em direção ao litoral da Ásia Menor, em direção ao litoral do Egito, que nós chamamos de Mediterrâneo Oriental. Já no século II, século I a.C., essa região, ela de certa maneira, já tem um predomínio romano. Eu prefiro a palavra predomínio do que a palavra monopólio, porque aí você exclui uma série de outros povos, de outros grupos comerciantes que também trafegam, também usam essa região para praticar as práticas comerciais. Mas já começa a haver um predomínio de Roma. Se há um predomínio de Roma na orla ali do Mar Mediterrâneo, da bacia do Mar Mediterrâneo, já podemos pensar em Roma como uma potência imperialista em expansão, mesmo que estejamos ainda na fase da República. Roma ainda é república, mas já é uma potência imperialista. E as consequências dessa Roma imperialista é que nós vamos entender a transição da República para o Império. Então, aquilo que nós trabalhamos nas aulas anteriores. O que entra em crise é a estrutura republicana de governo romano. Não Roma como potência imperialista, ao contrário, ela se encaminha inclusive para o seu momento auge, século I, II depois de Cristo, na fase que nós chamamos de Principado, mas é mais comum encontrarmos o termo fase do Império, I a.C., século V depois de Cristo. Tá legal? Então, para retomar, século II, século I a.C., expansão para o Mediterrâneo Ocidental, Roma num processo de expansão territorial e marítima,
né, principalmente por causa das atividades comerciais ali no mar Mediterrâneo, está se transformando numa potência imperialista. Tá legal? Agora nós vamos estudar as consequências desses fatos históricos para Roma. As consequências da expansão romana são inúmeras. Então, nós vamos destacar as mais importantes. Nós vamos destacar aqui as mais importantes, que de certa maneira vão impactar sociedade, política e economia. Então, as consequências da expansão. As consequências de Roma em um processo de expansão, tornando-se uma potência do mundo antigo. Uma das consequências fundamentais que nós temos que trabalhar aqui, galera, é que com a expansão comercial de Roma pelo mar Mediterrâneo, há um grande influxo, há uma grande quantidade de riquezas sendo levadas para Roma. Uma grande quantidade de riquezas levadas para Roma. Riquezas essas, fruto da atividade comercial, fruto das pilhagens, dos saques que Roma pratica sobre as populações derrotadas. Então é claro que, quando você pega século 3, 2, 1 a.C., uma grande quantidade de riquezas sendo levadas para Roma, o cifrão aqui é só um simbolismo, tá, galera, de poder econômico. Uma grande quantidade de riquezas sendo levada para Roma, é claro que isso vai impactar a economia e a sociedade romana. Nós vamos ter a intensificação das atividades comerciais. Nós vamos ter a intensificação das atividades comerciais. Entre a cidade-estado de Roma, outras cidades-estados e outros locais que Roma agora passa a estabelecer um domínio. Portanto, você tendo uma atividade comercial intensificada no Mediterrâneo, dessas regiões com Roma, é claro que você vai ter um fortalecimento de uma nova classe social em Roma, que é a classe dos comerciantes. Então você vai ter aqui o fortalecimento da classe dos comerciantes. As pessoas que praticam o comércio, principalmente o grande comércio, nós vamos chamá-los de equites, classe equestre. Os equites, ou a classe equestre, é a classe dos comerciantes em Roma, que se fortaleceram a partir do século 3, 2 e 1 a.C. Essa classe de comerciantes, a classe equestre, no processo de ascensão, ela também passa a ter uma importância econômica e política em Roma, como nós vamos trabalhar mais tarde. Nós vamos ter aqui uma grande quantidade, um aumento do número de escravos em Roma, do número de escravos para Roma. Quando a gente fala para Roma, não se esqueça que estamos falando da cidade-estado de Roma, mas a cidade-estado de Roma, agora no processo de expansão ali pela Península Itálica, várias outras cidades também são consideradas romanas. Então apenas não para Roma, mas para as áreas onde Roma domina dentro da Península Itálica. O aumento do número de escravos, principalmente a partir do século 2 e 1 a.C., vai impactar diretamente a sociedade romana, também do ponto de vista socioeconômico. Outra questão importante que nós temos que trabalhar é a questão do êxodo rural. Quando falamos do êxodo rural, galera, como todo o processo de êxodo rural urbano, ele nunca é de uma hora para outra, é um processo lento, gradual. Em alguns lugares, dependendo do momento histórico, vai demorar décadas, em outros vai demorar séculos, como por exemplo no caso de Roma. Este êxodo rural, essa saída do campo para a cidade. Então nós temos a transição aqui de camponeses
para a cidade. Nós temos camponeses indo para as cidades. Qual a principal cidade? A cidade de Roma, principalmente no momento em que nós temos a intensificação das guerras, né? Porque não podemos esquecer que grande parte desses camponeses eram a base do exército romano como cidadãos soldados, eram convocados para as guerras, tá? Quando você vai ter uma transição de camponeses para cidades, começa a haver uma atividade, inclusive mais tarde, do recrutamento desses soldados para Roma. Daí mais tarde a profissionalização do exército romano a partir de Mário. Nós vamos trabalhar essa questão também. E a questão de uma tendência, haver uma tendência para o aumento do número de latifúndios. Isso aqui, na historiografia, ele é muito debatido. Porque quando a gente fala latifúndio, geralmente o aluno faz uma relação com o latifúndio dos dias de hoje, século XX e XXI, século XXI em que vivemos. Você tem que guardar as devidas proporções em termos históricos. Então, eu gosto de trabalhar a ideia de aumento do número de latifúndios. Ou poderíamos pensar, há uma tendência de concentração de terras. Eu acho que fica mais claro. De concentração de terras. Essa concentração de terras, principalmente entre patrícios, aí nós vimos que também nós vamos ter setores da classe plebeia se enriquecendo, uma nobreza plebeia, e do Estado. Inclusive vamos inverter aqui, ó, uma concentração de terras controladas pelo Estado. À medida que Roma está no processo de conquistas territoriais, as terras conquistadas por Roma se transformam no chamado ager publicus. O ager publicus, galera, é a terra pública. Portanto, a terra é controlada pelo Estado romano. O que o Estado romano faz com parte destas terras? Transfere ela principalmente para pessoas ligadas a uma elite patrícia. A uma elite patrícia. E a grupos de plebeus enriquecidos. Então falamos de uma nobreza patrício-plebeia. Falamos de uma nobreza patrício-plebeia. Correto, galera? Então, nesse processo de expansão territorial, no momento em que Roma é uma grande potência, há uma tendência para o aumento de latifúndios. Que latifúndios seriam esses? Terras concentradas no Estado, o ager publicus, e as terras que o Estado transfere para essa elite patrício-plebeia, essa nobreza patrício-plebeia. Como que eles obtinham essas terras? O Estado arrenda essas terras a essa nobreza patrício-plebeia, principalmente as famílias patrícias. Essas famílias patrícias, descendentes de patrícios, ao arrendarem essas terras, são obrigados a pagar por elas. É um arrendamento. Só que na cabeça desses patrícios, esse arrendamento, ele vai ser vitalício, ele vai ser quase a vida. Vai ser para ele, passado para os filhos deles, para os netos deles. Eles não pensam em algum momento que, por exemplo, deveriam devolvê-las. É aí que nós vamos entender mais tarde a reforma agrária, né, tentada por Tibério e Caio Graco, chamados irmãos Gracos, na reforma agrária, ali no finalzinho do século II a.C. Depois nós vamos bater esse papo. Portanto, é importante entendermos esses mecanismos para entendermos o que virá mais tarde. Correto? Repetindo, há uma tendência para o aumento de latifúndios e concentração de terras. O ager publicus e uma elite para uma nobreza patrício-plebeia. Enquanto muitos dos plebeus que têm suas terras, nós trabalhamos isso, queria trabalhar um pouquinho de novo para recordar com alguns que
talvez tenham dificuldade com isso. O que nós estudamos nas aulas anteriores? Nós vimos que a questão da terra em Roma, ela é fundamental para entender o início do processo embrionário da cidade-estado de Roma. E nós vimos que os patrícios eram proprietários de terras. Esses patrícios proprietários de terras, eles utilizavam os clientes como trabalhadores em suas terras. Patrício não exerce o trabalho manual da terra. Patrício não trabalha no sentido trabalho manual da terra, correto? Esses patrícios utilizam os clientes, que são as pessoas, as famílias, que são agregadas em uma família patrícia e que vai trabalhar na propriedade desses patrícios. Quem são esses clientes? Famílias plebeias, que abdicavam de todas as suas posses e trabalhavam como agregados a uma família patrícia. Não na condição de assalariado e não na condição de escravo, são clientes. Já os plebeus, nós estudamos no início de Roma. Qual o início de Roma, galera? Fase monárquica, transição da monarquia para a república. Então nós estamos lá no século 6, 5, 4 a.C. Esses plebeus, a maior parte das famílias plebeias tinham acesso à terra, sim, mas pequenas propriedades. E eles próprios trabalhavam nessas propriedades. Eles exercem o trabalho. Eles eram o próprio trabalho em suas propriedades. Então, os plebeus, pequenos proprietários de terras, trabalhavam em suas terras para poder sobreviver. Alguns plebeus, num certo momento, abdicavam de suas posses e passavam a viver como clientes junto a uma família patrícia, que tinha que dar a eles todo o sustento e toda a qualidade de vida. Mas trabalhando para essa família patrícia, são os clientes. Nós já trabalhamos isso. O que nós vamos ter aqui na sequência? Como é um processo muito longo, tem que tomar um cuidado com isso. No momento em que Roma está num processo de expansão e que há uma tendência de camponeses, plebeus camponeses, serem a base do exército romano, então terem que sair de suas propriedades, terem que sair de suas terras para campanhas militares que muitas vezes vão durar 1, 2, 3 anos. Então, de certa maneira, a gente entende que a expansão romana enriqueceu patrícios, a nobreza patrício-plebeia, o Estado, mas não necessariamente a massa plebeia. A massa plebeia, de certa maneira, não terá acesso às riquezas geradas pela cidade-estado de Roma no seu processo de expansão, no seu processo imperialista. Para piorar, o que nós vamos ter que a gente acabou de ver? Nos séculos 2 e 1, começa a haver um grande aumento de número de escravos indo para Roma. Esses escravos, eles são levados, trabalhadores escravizados, tanto para trabalhar no campo, quanto para trabalhar na cidade. Então, para sintetizar e resumir aqui, o que está ocorrendo? Século 5, século 3, século 1 a.C. O que começa a ocorrer, principalmente destaque, a partir do século 3 a.C.? Algumas famílias plebeias, muitas famílias plebeias, na verdade, estão perdendo as suas propriedades. Não tem mais como viver em suas propriedades. Além disso, não tendo terras, eu sou obrigado a trabalhar como um cliente para o patrício. Então eu vejo duas situações. O plebeu no campo, ou ele tem as suas terras, um pequeno pedacinho de terra, e trabalha nela para subsistir, ou ele trabalha como cliente para uma família patrícia proprietária de terras. No momento em que ele perde suas terras, no momento em que ele não trabalha mais para a família plebeia, porque passa a utilizar-se dos escravos, para muitas famílias plebeias não resta outra solução a não ser sair do campo e ir para a cidade, buscar melhores condições na cidade, por exemplo, a cidade de Roma, principalmente, que nesses séculos 3, 2 e 1 não para de crescer, em função do aumento das atividades comerciais, em função das grandes riquezas que estão sendo retiradas de outras regiões e levadas para Roma. Ou seja, em outras palavras,
A partir do século 3, 2, 11 Cristo, a cidade-estado de Roma em si, atrai a mão de obra do campo com a perspectiva de melhorar suas condições de vida. Uma vez que no campus isso já não é oferecido a mim. Uma vez que de repente eu perdi o acesso à terra que tinha e não consigo mais trabalhar como cliente pela grande quantidade de escravos que estão chegando. Então esse é um efeito que vai ocorrer em Roma, vai ser fundamental para entender essa transição da República para o Império e as enormes transformações socioeconômicas que ocorrerão. Tranquilo, galera? Aí depois nós vamos aprofundar essas consequências dos séculos 3, 2 e 1 do ponto de vista político. De que maneira isso vai impactar a sociedade e a política romana. Combinado?